Shalom, shalom, bom dia, queridos. Mais uma edição do Oséias 6.3, ativando o ensino agora na manhã, parte da manhã aqui no Brasil, às 7 horas. Nós começamos às 7h15 com oração em línguas, para preparar todo o terreno do nosso coração, o terreno espiritual, o ambiente, não é? Então, eu quero agradecer a cada um que está aqui, Pai, e os outros que ainda vão participar. Vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso, Pai. Um tempo tremendo. Te agradecer, Senhor, e te adorar pela beleza da tua santidade. Nós queremos te adorar e de dizer, declarar que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus como tu. Te adoramos, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu senhorio, o teu governo, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Aleluia. Queremos te agradecer por o tão grande amor que o Senhor nos deu, que o Senhor entregou o seu filho amado, lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que o Senhor nos conectasse com Deus, nos trouxe o reino, aleluia, nos deu as chaves do reino, Ao Cristo deu que autoridade, venceu. aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Só um minuto que eu vou fechar aqui. Uma Maria, fecha tu. Eu aqui. Peraí. Parei um pouquinho para fechar. Ah, fechou já. Aleluia. Shalom, shalom, amados. Shalom. Shalom, pastora Sônia. Peraí que meu relógio está pitando aqui. Pronto. Vamos continuando. Shalom, irmão Alfredo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Senhor. E Tu nos amaste de tal maneira que nos deu Seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos vida eterna. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai poderoso, um Pai amoroso, um Pai afetuoso que cuida de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque derramaste o teu sangue lá na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigada. E nos ensina, nos ajuda a participar dessa comunhão com o Senhor o tempo todo. Nos ajuda a ter conhecimento dos nossos direitos como filhos e filhas, como herdeiros do maior amor que existe. Eita glória! Nós somos herdeiros do maior amor que existe. Este amor, com este amor, é um lugar que nós entramos nele, na paternidade, onde nada nos faz falta, onde não temos falta de nada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz quando a apóstola Fátima me comissionou a trazer a palavra hoje e sobre tempos e estações, porque é um assunto que eu gosto. Eu ainda não sei muita coisa, estou caminhando, mas eu dou glória a Deus, porque os nossos apóstolos, eles têm entrado nesse tempo, né, conosco, nos ensinado. E incrível que hoje nós estamos entrando num novo mês, né, de acordo com o calendário bíblico. Hoje, dia 15, na verdade, ontem, né, a partir das 18, no pôr do sol, começou o quinto mês do calendário bíblico.
e é o segundo mês da estação de verão, certo? Esse calendário bíblico foi instituído pelo próprio Deus, não é? O nosso fundamento é Êxodo 12, versículo 1 e 2. O Eterno falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, as primícias, o primogênito. Seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Então, sabemos que aqui o povo, depois que eles clamaram, que eles buscaram o Eterno, eles estavam escravos no Egito, ali amassando barro, tijolo, construindo, eles que construíram, né? Os hebreus que construíram o poderio do Egito, e aí eles clamaram, o Senhor enviou ali Moisés para ser o libertador, um tipo de Yeshua, né? De Cristo. E aqui já tinha havido, né? As 10 pragas ali, as 9 pragas, uma guerra de altares ali. E ali seria antes a 10ª praga. Quando ele disse isso, viria a morte dos primogênitos, o anjo da morte, para matar todos os primogênitos do Egito. E aqueles, os hebreus, e também os egípcios, alguns creram e colocaram ali nas suas portas o sangue do cordeiro. Eles tiveram que matar o sangue do cordeiro e ficarem prontos para a saída do Egito. Então, é nesse momento que ele fala, né? É instituída a primeira Páscoa e o princípio dos anos. Amém? Então, eu não vou falar sobre o verão, não. Eu vou só dar uma pincelada, tá? Sobre, acredito que a apóstola vai trazer mais sobre isso, né? As estações, principalmente o verão e o inverno, eles estão lá em Gênesis 8, 22, que diz assim: o próprio Deus disse, né? Enquanto durar a terra, o plantio e a colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O Salmo 74, 17 também vai falar isso. Os limites da terra estabelecestes. Verão e inverno foram por ti determinados, estabelecidos. Então, essas estações bem definidas. Aqui no Brasil, a gente não tem muito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e no norte, nordeste, não tem muito definido as estações, né? Então, inverno aqui, essa época está um pouquinho mais frio, mas tem época que nem dá para sentir tanto frio. Eu gosto mais do friozinho, né? O que a gente sente é muito calor. E sabemos que o calendário de Deus é lunar. Então, é seguido ali por Israel, não é? Porque Israel é o relógio do mundo, é o termômetro do mundo, não é? E lá é verão. Aqui é inverno, ao contrário, lá é verão. E a estação do verão, ela é caracterizada por um calor muito forte. A gente vê que as estações, tudo vai mudando. Você vê pela natureza, as árvores, você vê os plantios, você vê nas vitrines, as roupas, tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando. Cada estação tem uma veste adequada. E no verão a gente se expõe mais, porque é muito calor. Como eu falei, aqui na região norte, nordeste e no Rio de Janeiro, no São Paulo, nem tanto. A pastora Andréia sente mais frio lá, ela está na Bahia, acho que ainda está. Lá é mais quentinho para ela, que ela é de lá, né? Então, marcada o verão é a estação mais quente do ano, marcada por altas temperaturas e dias longos e ensolarados. Este período nos convida a sair, a nos expor e abraçar as oportunidades. É um tempo da gente se expor mais. Pois é, está quentinho. As árvores ficam verdes e carregadas de frutos. E é um tempo também de vigilância, é um tempo de colher, tá? O verão é um tempo de colher e também é um tempo de vigilância. Colher o que a gente plantou, tem que ficar vigiando.
Jesus, ele fala sobre isso na parábola da figueira. Na parábola da figueira, que está lá em Mateus 24, ele dá uma instrução para a gente. Olha aí, ele fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Precisamos aprender. Precisamos aprender sobre os tempos e as estações, entrar nessa dimensão para receber, né, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós de forma orgânica. É isso que a gente tem aprendido. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, olha aí, é um tempo de os ramos se renovarem, é um tempo de renovo, é um tempo de renovo. As folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus sempre usou a natureza, né? Deus sempre usa a natureza, o natural, para que a gente possa entender o espiritual, senão a gente não vai entender. Glória a Deus. Vou repetir. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Quando vires todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, aqui ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem, tá? Então ele está falando para um tempo de vigiar. Olha lá. Antes, ele fala lá, no versículo 29, sobre a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação. Esse capítulo aqui ele é escatológico, né? Que ele fala sobre a grande tribulação, sobre a destruição do templo. Ele vai falando aqui, esse capítulo aqui. Então, aqui ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem, quando ele vier, a segunda vinda. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que lindo! Nós podemos descansar e nos alegrar, que em outra passagem Jesus diz que quando a gente ouvir falar de terremotos, deve ser mais para frente aqui, ouvir falar de terremotos, dessas coisas todas, para a gente não ficar preocupado nem com medo. Antes, a gente nos alegrar, mais que alegrar, exultai, porque a vossa salvação está perto. Olha aí, porque ele aqui, ó, nós seremos reunidos. Aqui fala do arrebatamento, né? Seremos arrebatados, capturados. Arrebatado é capturado. Eu quero ser capturada. Eu creio que você também. Todos seremos capturados, é no momento. Meu Deus, coisa linda, coisa linda. Então, o verão é esse tempo, porque cada estação tem um propósito, né? E o verão é o momento de sair do casulo. A gente tem que vigiar, mas também tem que correr riscos, enfrentar os desafios para poder fazer acontecer. Então, Provérbios é um tempo de colheita e preparação. Provérbios 10:5 vai dizer que, vai nos instruir, que aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, é um tempo de fazer, de agir. Espiritualmente, o verão é a estação da colheita. É o momento de colher o que foi plantado. Também um tempo de descanso para a alma daqueles que semearam o que é bom e justo. Você semeou? Eu creio que sim. Nós temos aprendido isso com nossos apóstolos. Eles são incansáveis, semeando. E nós também semeamos. E esse é um tempo de colher. E também é um período de armazenar.
o filho saiba, como eu falei, ó. Outra tradução fala assim, em Provérbios 10:5, que o filho sábio guarda para o inverno. Olha que legal. É isso aí. Este princípio nos ensina a usar o verão para nos preparar para tempos mais difíceis. Também o verão é um tempo de fortalecimento, de aprofundar raízes e estabelecer metas e objetivos com firmeza. Ele nos desafia a expandir, a crescer e a consolidar aquilo que já foi ensinado. Amém? Então, é só uma introdução que eu não vou falar sobre a estação. Eu quero falar sobre o mês, esse quinto mês. É o mês de ave, como eu amo isso. A-V, maiúsculo, que significa aba. Aba, pai, paizinho. Quer mais o quê? Esse mês é maravilhoso. Esse mês é maravilhoso. Por isso que eu me alegro. E é a tribo de Simeão. Ainda que a tribo de Simeão fez umas coisas muito ruins, né? Mas ainda assim, o nosso Deus, ele nos traz a paternidade, nos trata como filhos, enviou seu filho Jesus, né? Para que nós fôssemos filhos. Aleluia. Ave, pai, a raiz dessa palavra carrega a ideia, ave, de querer, de desejar. Por isso é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão para revelar as intenções do nosso coração. Precisamos aproveitar esse período de estar juntinho com o Pai e pedir para Ele: Senhor, sonda o meu coração. É uma oração que eu acho que tem que ser todo dia. Sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau, algum caminho torto, me leva para o caminho reto, né? Porque a palavra diz também que quem poderá expurgar os próximos erros dos pecados ocultos? Aquele vai revelar o mais profundo dos nossos pecados, né? Que há em nós, porque sabemos que é de fé em fé e de glória em glória. Nós vamos a cada dia subir um degrau, certo? De conhecer os propósitos de Deus, de conhecer a paternidade. Então, aqui o Pai também é amor. Ele é amor. Deus é amor. Ele não contém amor. Ele é amor. Aleluia. Ele é amor e contém e então, é o tempo, pai significa amor, de amarmos. Recebemos o amor de Deus, mas não fica gordos, não. Recebemos, entramos na paternidade, recebemos o amor de Deus como pai, como filhos de Deus e filhas de Deus, e também temos herança, somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, nós fomos adotados como filhos. E nós temos o Espírito Santo em nós, que ele clama dentro de nós, testifica dizendo: Abba, Pai. Meu Deus, você tem que buscar isso dentro de você, cavar. Esse é o tempo de ser ativado esse espírito de adoção em nós, esse espírito de filiação, aleluia, para entrar neste lugar onde todos os nossos medos, onde todos os nossos traumas, onde todas as nossas mazelas, tudo é apagado. Tudo é apagado, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre, e ele é o elo da perfeição. Eu gosto de imaginar elo como uma cortina com aqueles ganchos, sabe? Quando você vai colocando os ganchos ali, a cortina fica toda fechadinha, né? Então, é o elo da perfeição ali. Ele nos cobre e aponta para o sangue de Jesus. Gente, essa palavra dava para falar a semana inteira, né? Porque quanto mais a gente fala, mais o Senhor vai trazendo. É maravilhoso. Então, é um tempo de nós temos o cuidado, temos a correção. Deus é um Deus que nos corrige, nos disciplina, não é? Em Hebreus fala isso. Então, ele açoita. Muitas das vezes a gente vai ser açoitado.
porque Ele nos ama como filhos. Porque quando a gente, em João 15, Jesus nos traz a identidade, não é? De Ele como a videira verdadeira e nós como os ramos. Então, ali, ele nos ensina que quando nós não produzimos fruto, olha só, não produzimos o fruto, justamente nessa tempo, nós somos podados. Ele vai nos podar. E isso vai doer, não é? Mas, em nome de Jesus, nós vamos produzir frutos o ano inteiro, não só na estação do verão, porque a nossa árvore está plantada junto ao ribeiro, junto às águas vivas, e vai florescer todos o ano. Vai, mesmo na sequidão, mesmo no tempo mau, mesmo nas situações difíceis que todos nós passamos e vamos passar enquanto estamos nessa terra. Mas ainda assim, as folhas ficarão verdes. Aleluia! E daremos frutos. Meu Deus, coisa linda. Que é raiz, irmãos, da árvore, é aquilo que ninguém vê. É aquilo que está lá escondido na terra. Mas Deus vê. E é ali que recebe o nutriente. Isso é tremendo, da água viva. É ali que recebe os nutrientes, não é? Coisa linda. Então, é um tempo de restauração também da casa do Pai em nós. Eu quero ler aqui a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra o quinto mês. Está lá em Esdras 7, versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Abib, né? Partiu da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, ele chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Que tremendo, né? Então, ele levou 4 meses para chegar em Jerusalém. Eu fiquei pensando, né? Naquele tempo, o esforço que não era, gente. O esforço que não era. A rainha de Sabá, quando foi, colocou no coração de encontrar o rei Salomão, eu não sei quantos dias ela levou. Meses, né? E o tanto de gente que carregou com ela, porque não foi pouca coisa, não, queridos. Não foi pouca coisa, não. Que ela deu muitos presentes para Salomão. Ainda recebeu muitos presentes, ou seja, ela deu e voltou. Eu acho que ela voltou com mais do que ela deu. Porque quando a gente entrega, olha o esforço. Hoje a gente pega um avião, né? Já está lá, rapidinho. Às vezes não tanto, né? Quando a gente tem que ir para Japão, por exemplo, é quase 24 horas, são muitas horas, tem até que dar uma parada. Mas, de qualquer forma, não dá nem para imaginar, né? Se fosse naquele tempo. Então, quando se posiciona, irmão, e a gente vê que Esdras, Neemias, eles tiveram resistências para cumprir o propósito que Deus deu para eles, mas você precisa estar preparado quando você se posiciona, quando você decide se posicionar dentro do propósito de Deus, se alinhar, tempo de alinhamento, né? Se alinhar, vai ter resistência, mas ele é tremendo, porque é, ele nos ajuda em tudo. As resistências virão, mas o que nós fazemos? Sujeitados a Deus, sujeitados ao Pai. Entra na paternidade, entra no amor de Deus como Pai, entra nesse lugar, resistir ao diabo e ele tem que fugir de você, de mim. É simples assim. É simples assim, mas a gente, né, muitas das vezes complica, porque a nossa alma ainda não se converteu, nem vai se converter, né? Mas glória a Deus que nos ajuda em tudo. Então, Neemias reconstrói os muros. É um tempo de restauração da casa do Pai em nós, porque somos nós que somos moradas do Pai. Somos nós. Em João 14, ele ensina isso. Ele fala: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E mais lá na frente, ele vai falar, deixa eu abrir aqui,
João 16, João 14. Ó, ele fala do amor. Ele vai falando do amor aqui. Jesus está ensinando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, fica atento, fica vigilante, né? Obedece, vigia e obedece, prestando atenção, não fica disperso, distraído, né? Que é isso que o inimigo quer. Ele vem com distração para roubar o que Deus tem para nós, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que coisa linda. Quando você ama Yeshua, a palavra Yeshua é a palavra. Yeshua é a palavra. Quando nós amamos a palavra, nós amamos Yeshua. E aquele que me ama, quem ama Yeshua, será amado por Deus, o Pai. Ele fala aqui do Pai. Ele já está falando do Pai. Olha só. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A revelação vem através disso. Irmãos, a revelação vem através desse relacionamento íntimo nosso de Deus com o Pai. Amando Jesus, em primeiro lugar, que é a palavra de Deus, o Filho é a palavra, e vigiando, atentando para cumprir, certo? Com esse desejo no coração. E, e aí o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada. Então, nós somos morada de Deus, o Pai. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada deles. Sabemos disso. Então, fazendo aqui uma comparação, Neemias reconstrói os muros fisicamente, é uma reconstrução física. Também espiritual, né? Que tudo na Bíblia é espiritual. Mas Esdras reconstrói as casas. Ele reconstrói o templo. Ele reconstrói a adoração. Restaura a adoração. Ele restaura o sacerdócio. Então, este é um tempo de restauração do nosso sacerdócio também. Que coisa linda. Que a gente vai receber o amor do Pai para ficar gordo, maravilhoso. Não, para exercer esse amor no nosso sacerdócio. Orando a Deus, orando pelos homens e exercendo as coisas espirituais. E a primeira vez que aparece o quinto mês nas Escrituras, está lá em Números 33, 38. Aqui é a primeira vez que aparece. E foi com a morte de Arão. E Arão, o sumo sacerdote, subiu ao Monte Or por mandato do Eterno e morreu ali no quinto mês, do 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia do mês, Arão tinha 123 anos, ao morrer no Monte Or. Aí a gente vai ver que algo tem que morrer quando a gente chega no novo. Olha só, Arão morreu exatamente no dia que eles saíram da terra prometida. 40 anos. O tempo estabelecido por Deus, porque eles eram para levar 16 dias, mas por conta da mentalidade, por conta, né, de escravos, eles precisaram dar. Deus fez com que eles dessem volta na montanha e levavam 40 anos, né? Então, porque senão iam voltar. A mentalidade deles era de escravo ainda. E aí, a morte de Arão marca o fim da peregrinação do povo de Israel no deserto e a transmissão do sacerdócio ao seu filho Eleazar. Então, aqui também, esse mês é um tempo de um novo ciclo. Quando eles iam começar um novo ciclo, onde eles iam entrar em Canaã, na terra prometida, o sacerdote deles morre. Alguma coisa tem que morrer em você e em mim. Tem que morrer para que entre o novo de Deus. A gente não tem que abandonar o velho? Para que entre o vinho novo, não tem que sair o velho? Nós não temos que ser odres novos para vir o vinho novo? Nós não podemos querer o vinho novo se continuamos sendo odres velhos. Não. Por quê?
o que Jesus falou? Ele falou o quê? Vai colocar o vinho novo ali e ali ele vai esticar e vai romper, porque ele é velho. Porque os odres eram feitos de couro, né? Que ele nos compara a odres de couro. Então, é um tempo de algo novo, ciclo novo também. E a segunda vez que aparece na Bíblia é 2 Reis 25:8, com a destruição do primeiro templo. Ou seja, também esse mês é um tempo de um pouco de tristeza mesmo. Porque eles lembram, né? Os judeus lembram, isso é história, gente, é histórico. Eles lembram que houve a destruição do primeiro templo e também a destruição do segundo templo. Foi tudo no quinto mês, tá? Esse mês é marcado como o mês mais doloroso para Israel, por causa da destruição desses dois templos. Ele é lembrado como um mês de tristeza, reflexão. Por isso é necessário nós nos examinarmos profundamente. Aleluia. Mas também eu tenho que dizer para vocês, é um vale, né? Esse é um tempo de vale. Não aguenta não. O odre velho não aguenta não, pensando no vinho novo. Por isso que em Jesus somos novos a cada dia, somos nova criação. A cada dia somos nova criação em Cristo Jesus. Temos novidades de vida. Tudo se faz novo, tudo se faz novo. Ai, que coisa linda. E por ser um vale, também se torna um terreno perfeito para a transformação e o consolo. Onde que nós vamos conseguir esse consolo? No colo do Pai, na presença dele. Então, ele que vai nos se manifestar a nós, como Jesus falou aqui, ele se manifestará a nós e revelando Deus como Pai. É exatamente isso. Então, nós vamos ver que o amor, esse tempo de restauração da casa do Pai, somos eu e você, né? Nós somos morada do Pai. Nós vamos ver a restauração de Pedro, lá em João 21, 15 e 17. Sabemos que Pedro foi avisado pelo próprio Jesus que ele ia negar Jesus 3 vezes. Na hora do aperto, Pedro não acreditou, né? Não, não, não. Muitas vezes fazemos assim, né? Não, não, não. Mas quando chegou a hora, porque a palavra de Deus não mente. Não adianta, gente. Quando Deus fala, a palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás. Ela cumpre o que prometeu. Mas a gente estava aprendendo, e a gente está aprendendo. Nós não podemos ficar nos condenando. A autocondenação é do diabo. Temos que botar para correr. A Bíblia fala, aquele que está em pé, olhe para que não caia, né? Então a gente está em pé aqui, pode cair. Mas glória a Deus que a gente está sempre rompendo, 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 e ele nos segura pela mão e nos levanta. Lembra quando Pedro também foi olhar para a força do vento? Ele caiu na água, ele afundou, mas ele pediu socorro, socorre-me. Jesus rapidinho segurou na mão dele. Mas ele andou sobre as águas. Ele foi o único dos 12 que teve ousadia para andar sobre as águas debaixo da palavra de Jesus. Ele caiu, caiu, mas ele teve uma experiência poderosíssima. Tanto é que eu fico pensando nisso. Quando ele caiu, que Jesus segurou ele, botou ele no barco de novo, os outros 11 assim, né? Ah, ah. Aí depois, como é que foi? Como é que foi você andar sobre as águas? E ele lá, ainda tremendo da glória de Deus, né? Tremendo. Então, sai do barco, sai da comodidade, sai da mesmice, entra no novo de Deus, entra nesse lugar, nesse ciclo novo de Deus, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Então, é João 21, do 15. Aqui Jesus já estava ressuscitado quando apareceu para eles. Eles não reconheceram ele.
Eles estavam muito tristes com a morte de Jesus, tudo, principalmente Pedro, que se sentia acusado. Ele tinha se arrependido. Pedro chorou amargamente, se arrependeu, né? Que ele ouviu. Você imagina a cena, gente. Ele falou e ouviu o galo cantar. Tudo que Jesus tinha dito. Ele negou e ouviu o galo cantar. Misericórdia. E terceira vez. Meu Deus, 3 vezes. Olha, não. Mas aí ele se arrependeu profundamente, mas estava entristecido, acusado, né? Todos eles ali, que Jesus estava longe, tal. Só que eles foram pescar, como se eles voltassem para a função antiga, né? Não tinham pensando o que que ia fazer, voltei para a função antiga aqui, sabe? Pedro foi o primeiro, vou voltar a pescar. É, Jesus falou que ia voltar, mas eu não estou vendo ele, não. Ai, nós estamos todos sozinhos. Vamos voltar a pescar. Mas o Senhor é maravilhoso, né? O amor de Deus, o amor de Deus, o amor do Pai. Ele aparece para eles lá na praia, dá uma instrução, ressuscitado, dá uma instrução, que eles não tinham pescado nada. Fazer por conta própria, sabemos que não vai dar em nada. Ai, que o Senhor nos perdoe quando fazemos isso. Não dá em nada. A gente só gasta tempo, energia, dinheiro. Precisamos depender dele o tempo todo. E ali ele foi e deu a instrução onde lançar a rede. Precisamos do Espírito Santo todo o tempo. Ele mora em nós. O Espírito Santo, ele está disponível para nós 24 horas. É aquele que nos dirige na verdade, anuncia as coisas que hão de vir para nós. Ele clama dentro de nós, Abba, Pai. Ele clama. O Espírito de Deus clama dentro de nós, no nosso espírito. Precisamos ficar atento. Então, esse mês é para ficar atento, porque Simeão significa ouvir, ouvir. A gente vai falar mais para frente, ouvir ali. Então, é tremendo isso, né? Aí foram 153 peixes quando eles obedeceram. E nessa sequência, Jesus restaurou Pedro. Olha só, eles comeram, olha que coisa linda. Jesus assou o peixe, deu para eles peixe e pão. Então, eles tiveram ali uma ceia. Essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Estou no 15. Depois de terem comido, Jesus veio para Simão Pedro. Aí veio tratar com ele, né? Restauração. Aí disse assim: Senhor, Simão, filho de João, de Jonas, ama-me mais do que a estes outros? Que pergunta, né? Jesus não sabia que ele amava? Sabia. Mas ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós. Ele quer relacionamento. Aí ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus trouxe de novo: Você não vai mais ficar é, pescando peixe, não. Eu não quero você nesse mar, não. Eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Uau! As ovelhas são do Senhor. Apacente, cuida das minhas ovelhas. Alimente as minhas ovelhas. Apacentar e alimentar, é cuidar, prover tudo o que precisa. Amém? Então ele fala: Isso é para mim e para você, queridos, não é só para os apóstolos, os pastores, não. Isso é para nós. Tudo que está na Bíblia é para nós. Tudo, tudo. É nossa identidade de filhos de Deus. Ok? Eu quero falar para vocês que essa palavra. Vou ler agora o 16. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Primeiro ele pergunta: Tu me amas mais do que a estes? Eu sei que você ama estes, mas o que eu quero saber é se você continua me amando, mesmo tendo passado o que você fez. Você me negou na hora do sufoco, mas eu quero saber se você me ama mais do que eles. Aí agora ele pergunta de novo: Tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor.
Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O que que acontece aqui? Das primeiras duas vezes que Jesus pergunta: Tu me amas? Para Pedro, essa palavra no original é ágape, significa amor de Deus. Jesus está falando: Você me ama com o amor tipo de Deus? Esse amor único, que não tem como medir? Você me ama? Um amor que entrega seu único filho na cruz para nos dar vida eterna, que dá tudo. É um amor incondicional, exatamente. Obrigada, irmão. Então, aqui está falando do amor ágape. Só que aqui, como Pedro depende do Espírito Santo como nós, para entender esse amor, para viver esse amor, ele ainda não sabia. Então, a resposta de Pedro era o quê? Tu sabes que eu te amo. Esse amor é amor fileu, é o amor de irmão, entendeu? E por isso que Jesus, na terceira vez, Jesus desce até o nível de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas como irmão? Olha, gente, isso aqui é muito forte. Tu me amas como irmão? Aí ele se entristeceu. Por quê, Pedro? Penso eu, né? Poxa, eu não consegui amar Jesus como pai. Como Deus, eu não consegui. Mas como irmão, eu vou conseguir. Eu consigo, né? Porque a resposta que ele dava era essa. Mas aí, é, Jesus continua falando para ele, né? Continua falando sobre as coisas, que iam acontecer, falando, dando direções para ele. Então, aqui foi a restauração do ministério e da vida de Pedro. A partir dali, aleluia, Pedro não foi mais o mesmo, com certeza. Vemos que Pedro foi totalmente transformado quando se rendeu ao Espírito Santo, não é? Quantas a gente lê o livro de Atos, lê a carta de Pedro, quantas coisas, quantas manifestações Deus usou para Pedro ali, para trazer direção, para trazer cura. Meu Deus, tudo, muita coisa. Eu estou me lembrando daquele episódio de Cornélio, né? Quando houve a primeira conversão dos gentios. Ele já estava orando ali, Deus deu a visão para ele, Deus deu o novo para ele. Jesus, uma coisa tremenda. Assim ele faz com a gente. É o perdão, Deus nos perdoa, nos restaura. É para ficar só perdoado? Não, queridos. Tem que perdoar os outros. Deixa aí. Perdoa os outros, deixa aí. Eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Pai, que ainda tem alguma raiz de amargura, nós agora arrancamos essa raiz de amargura para que não contamine outros. Pai, em nome de Jesus. E que também não cresça e vire uma árvore, uma amoreira, Pai, em nome de Jesus. E se ainda tem alguém aqui que tem uma amoreira no coração, porque não tratou da raiz de amargura, não arrancou a raiz de amargura do coração e cresceu tanto, passou tanto tempo que ficou, vamos dizer, impossível aos olhos humanos de perdoar, não consegue. Pai, tem alguém aqui, eu sei, e alguém que vai assistir também depois. Em nome de Jesus, nós arrancamos essa moreira, Lucas nos dá essa direção. Arrancamos essa amoreira e lançamos nas profundezas do mar. Aleluia. Que nesse episódio, quando Jesus estava falando do perdão, é quando Pedro pergunta: temos que perdoar 7 vezes? Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando dois de vós, aleluia, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, será feito. Nós cremos, por isso estamos orando. Pai, em nome de Jesus.
que haja perdão, que haja corações limpos, Senhor, para que possam gerar, porque esse é um tempo também de gerar filhos, gerar frutos, porque o pai fala de filhos, fala de gerar. Então, assim como Raquel, que clamou, dá-me filhos, senão eu morro. Eu clamo, Senhor. Eu clamo junto com meus irmãos. Dá-nos filhos, senão morremos, Senhor. Em nome de Yeshua, dá-nos filhos. Dá-nos filhos, Senhor. Dá-nos filhos. Porque para gerar filhos precisa estar com o útero limpo. Então nós agora aplicamos o sangue de Jesus sobre cada útero, cada geracional, meu Deus, em nome de Jesus, cada ventre, para que possa gerar filhos saudáveis, em nome de Jesus. Aleluia. Nos perdoa, Senhor. Perdoa cada um. Perdoa quando nós nos distraímos e não, na verdade, não nos posicionamos para perdoar, porque sabemos que vai mexer com feridas, mas nós estamos num ambiente seguro. A tua presença é um ambiente seguro, o teu amor é um ambiente seguro, a tua paternidade é um ambiente seguro. Podemos sentar no seu colo, o Senhor cuidar das nossas feridas todas. Aleluia. Porque se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o outro? Meu Deus. Então nos perdoa quando não perdoamos o outro, meu Deus, quando não deixamos ir. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. E queremos chegar neste lugar, Pai, que Paulo entendeu. Paulo entendeu. Quando ele orou por 3 vezes e o espinho da carne não saiu. Aí ele disse, ele entendeu. Ele foi esbofeteado por Satanás. Gente, eu não consigo nem imaginar. Não foi demôniozinho, não. Foi o próprio Satanás esbofeteando ele. Mas aí ele teve uma resposta. Porque na primeira vez, o Senhor ficou calado. Na segunda vez, ficou calado. Na terceira, o Senhor respondeu e disse: A minha graça te basta. Eita, ralabachorei, carabaçu. A, a graça do Senhor, o favor de Deus, nos basta. O amor de Deus como Pai nos basta. É suficiente para nós, porque é tudo, é tudo, é tudo, é muito e é tudo. Meu Deus, aleluia. A tua graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Paulo entendeu e nós hoje entendemos. Nós queremos nos alegrar, Senhor, não ficar triste quando somos fracos. Não, nos alegrar, porque dependemos do Senhor. Paulo se alegrou e falou: Me regozijarei, me alegrarei muito no Senhor, porque quando eu sou fraco, aí Ele me faz forte. Em nome de Jesus. E também a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é um fruto do Espírito Santo e precisamos desenvolver. Esse é um tempo de alegria. É um tempo de alegria. É um tempo de sermos odres novos, de sermos transformados, de sermos restaurados pelo amor do Pai, aleluia, e de, aleluia, manifestarmos o amor de Deus, do Pai, para outros. E o perdão é o maior, meu Deus, o perdão, para mim, é o maior exemplo, é a maior prática de amor, porque não queremos perdoar, não queremos abrir mão do nosso direito, mas pela fé, por amor, nós dizemos ao Senhor, sim, nos ajuda a perdoar, porque realmente não conseguimos. Então, Pai, em nome de Jesus, aspergimos o sangue de Jesus sobre as mentes, nossas mentes, sobre nossos ouvidos, que esse tempo é de ouvir a voz de Deus também. Sejam ativados os nossos ouvidos espirituais, aleluia, nossa visão, Pai, que aquele que ouve, ele vê, Pai, nosso coração seja aspergido com o sangue do Cordeiro, nos ajuda a guardar, nos ajuda a vigiar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós somos úteros de Deus.
Nós somos úteros de Deus. Eita, ramarabachuri, canta lá, bachuri. Pai, somos úteros de Deus. Temos a semente que o Pai plantou em nós, que precisa ser cuidada em nós. Temos o DNA de Deus, somos filhos de Deus. Vejam com grande amor, vejam, vede, dá-nos a visão, Pai. Vede com grande amor, o Pai nos amou, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, meu Deus. Aleluia. Recantalabacharalabassu. Temos irmãos. Temos irmãos. Por isso Jesus ensinou o Pai Nosso. E o Pai Nosso, a oração que os discípulos pediram para ensinar. Jesus ensinou o Pai Nosso. Pai Nosso, temos irmãos. É o mesmo Pai para todos nós. Somos uma família. E ele disse: Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, às vezes, parece, para mim, parecia que Deus estava muito longe. É um pai que está no céu, mas ele não está longe, ele está perto. Ele está dentro de mim e de você. Aleluia. Somos morada do Pai. Muito obrigada, Pai. Gálatas 4:6. E por serem filhos de Deus, por serem filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. Coisa linda. Gálatas 3:26. Porque todos vocês são filhos de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. É pela fé. O justo viverá pela fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, nós estamos falando que esse é um tempo de se expor, de se examinar, não é? É o tempo de ouvir a voz de Deus. Exatamente isso, um tempo de um ciclo novo, coisas novas, de transformação. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que se expor. Ela teve que se expor na frente de todo mundo. E quando ela obedeceu, tremendo e temendo, ela teve medo, muito medo de ser acusada, mas o Senhor deu a restauração completa para ela e falou assim: filha, ela recebeu a paternidade ali. Filha, a tua fé te salvou, a fé dela salvou. A nossa fé é que nos salva e nos liberta e nos cura. É a nossa fé nele que faz com que a gente, mesmo sangrando em algum momento, vai e toca na orla de Jesus. Toca nele. Busca ele. É isso aí. Busca ele. E a orla aponta para a santidade. Aleluia. Porque todos vocês são filhos de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus. E por serem filhos de Deus, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito da verdade, o Espírito de Yeshua. É o Espírito da verdade, não é que mentira? Aqui não tem engano nenhum. E ele clama dentro de nós, que essa palavra entre em nós, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda. Porque até eu estou sendo transformada quando for fazer esse estudo. E eu quero ficar clamando: Abba, Pai, Paizinho, intimidade, falar de comunhão, intimidade, relacionamento íntimo. Mesmo que pareça que ele está longe, não está. Você traz ele para perto. Você chama ele para perto. Amém? Vamos cear. Preparou a sua ceia? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Meu Deus, que palavra tremenda, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigada por esse ensino, Senhor. Que tremendo. Senhor, dependemos de Ti. Dependemos, Senhor, da Tua palavra. Dependemos dessa comunhão. E a ceia aponta para a comunhão de Deus. A ceia do Senhor. Fala da nova aliança, o sangue de Yeshua aqui, a nova aliança. Fala do pão
que é o corpo de Jesus rasgado lá na cruz. Fala da carne de Jesus. Aleluia. Para que nós, é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Para que nós permaneçamos nele. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, porque a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Aleluia! Então nós bebemos desse sangue e comemos dessa carne, Senhor, na certeza, na confiança que somos restaurados. Entramos restaurados como filhos, restaurados à paternidade, saindo de lugares de orfandade. Se ainda há em nós algum lugar de orfandade, que nome de Yeshua seja retirado, para que sejamos úteros de Deus, úteros do Pai, gerar filhos para Ele. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Aqueles que estão enfermos em alguma área emocional, física, financeira, Pai, mental, em nome de Jesus, proclamamos cura, cura sobrenatural, e que os olhos sejam abertos, porque aqueles discípulos, quando no partir do pão, os olhos foram abertos e eles viram Yeshua. Queremos te ouvir e ver, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos comer o pão e beber o vinho, o suco de uva. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que manhã maravilhosa, que manhã gloriosa. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe, tremendo. Muito obrigada, Senhor. Ai, que o Senhor venha encher de alegria os corações nessa manhã. Venham entrar neste amor. Shalom, irmã, venha entrar nesse amor com alegria, com paz, com shalom, Pai. Uma quarta-feira gloriosa, entrando nesse novo dia, né? Nesse novo mês. É um novo mês, o quinto mês, mês de árvore. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, porque ainda que a gente erre muitas vezes, mas o Senhor está sempre nos dando um escape. E Ele nos ama. O amor de Deus cobre a multidão de pecados. O amor de Deus em nós cobre a multidão de pecados em nós e cobre a multidão de pecados em outros também, quando amamos outro. Amém? Às 15 para as 3, hoje, temos a segunda parte desse estudo, né? E estaremos aí. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até logo mais. Beijo.